Jesus, porém, fitando neles o olhar, diz: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Virando a página para trás, tem outro texto maravilhoso. No capítulo 9 de Marcos, Jesus perguntou ao pai que estava com o menino endemoniado, era ameaçado pelo demônio de ser morto. E o pai, desesperado, chega para Jesus, depois que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E aí o pai responde: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, diz o pai para Jesus, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém, Senhor. A vinda de Jesus parece-nos não tardar, mas isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, a rebelião total. E podemos notar Satanás lançando todas as suas forças contra Deus, tentando pessoas da igreja a se rebelarem contra a palavra de Deus. É uma coisa incrível, mas ele consegue enganar até alguns escolhidos, diz a palavra, porque ele pode até se transformar em anjo de luz. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que está detendo Satanás? O Espírito Santo. E ele espera, o Espírito Santo vai ser recolhido por Deus. E ele espera isso para poder fazer um ataque geral e conseguir levar para o fogo com ele e com o anticristo e a besta muitos crentes. Enquanto isso, Satanás faz de tudo para complicar a vida das famílias, especialmente, procurando enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mas fiquem firmes, irmãos. Durante esse tempo, a mensagem do reino de Deus será pregada por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Nossos sonhos podem tornar possível essa realidade profética. Amém. Os mistérios de Cristo em nós, e os ministérios, os serviços de Cristo em nós, os dons do Espírito em nós, e os nossos talentos com os quais nascemos, frutificarão como nunca, à medida que se aproxima o fim. Vamos poder encenar os nossos sonhos abertos, porque sonhadores não deixam de ser gente perigosa.
Martin Luther King, quando ele disse: eu tenho um sonho, os direitos humanos do mundo inteiro foram atingidos. Nós, irmãos, nós não podemos alcançar mais do que aquilo que sonhamos. O limite de tudo aquilo que vamos receber são os nossos sonhos. Mas cada um de nós, seja o pastor da igreja, seja o presbítero, seja um líder de grupo, seja um membro da igreja, nós precisamos ter sonhos que envolvam parte ou toda a igreja que servimos. Eu estou com um privilégio maior do que vocês sobre os sonhos, porque há uma promessa da palavra que os velhos terão sonhos. Quem aqui é velho como eu, ou próximo de mim, mais de 60, levanta. Aí, vocês terão mais facilidade de sonhar, porque é uma promessa. As jovens vão profetizar no final. Daqui a pouco nós vamos ver jovens nossos profetizando. E nós velhos vamos sonhar. Eu já tenho sonho, graças a Deus. Nossos sonhos, irmão, nos estimulam e nos encorajam. Eu fico triste quando eu converso, às vezes, tempo com o irmão que não sonha. É preciso sonhar, porque Deus faz com que ele se torne uma realidade. Aleluia. Nós não podemos deixar de sonhar. Eu queria até que você me ajudasse e falasse assim para o irmão: nós não podemos deixar de sonhar. Nós não podemos deixar de sonhar. Nós não podemos de maneira nenhuma abandonar os sonhos que nos levam às realidades de Deus. Quais são essas realidades de Deus? Eu vou só citar duas. Primeira, toda a igreja repleta com o poder do Espírito Santo. O que mais Deus quer é toda a igreja completa, toda ela, cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo, do vigor, da força do Espírito Santo. E a segunda, Deus dando início a novos ministérios aqui na igreja, a partir de novos sonhadores. Quer dizer, Deus está procurando na igreja os sonhadores que ainda não estão sonhando, para Ele transformar os seus sonhos em realidade. Então nós perguntamos: quais são hoje os nossos sonhos? É a pergunta. Quais são hoje, agora, os nossos sonhos de todos nós? Há um grupo de mais de 100 irmãos participando do curso de evangelismo. Ontem eles estiveram aqui e praticamente ninguém faltou. 112 irmãos cursando um curso teológico, objetivando o discipulado. Quem sabe desse grupo sairão preparados para o cumprimento efetivo dos seus ministérios na obra do Senhor, e frutificarão pela onipotência de Deus neles. Vejam o que Jesus disse em Marcos 10, 27. Para os homens é impossível. Aí eu vou repetir o que Jesus disse. Para os homens
Para nós é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. É uma promessa, e tal promessa é uma tremenda fonte de inspiração. Mesmo na circunstância mais desesperadora, e especialmente nós, presbíteros, passamos responsabilidade pastoral, é o que acontece, por exemplo, em Portugal. Porque nós entramos em Portugal há 21 anos atrás? Porque nós sonhamos, ao iniciar esse ministério, que nós não iríamos ter apenas convertidos de Bauru, convertidos da cidade de Bauru, mas nós íamos ter convertidos da região, do estado de São Paulo, do Brasil. Hoje estamos em Minas, Mato Grosso do Sul, Ceará, e do exterior. Estamos nos Estados Unidos, em Portugal, na Alemanha, e em 2 países da África. É um sonho. E Portugal tem sido difícil para nós ultimamente. Não encontramos uma liderança portuguesa. A igreja em Portugal não é a igreja brasileira, é a igreja portuguesa. E gostaríamos que a igreja em Portugal fosse pastoreada por um português. Ela está sendo agora, mas ele está deixando, porque ele tem outro compromisso. E nós precisamos de uma família para subir Portugal, e nos está muito difícil encontrar essa família. Deus parece que se esqueceu de Portugal. Por que nós entramos em Portugal? Porque fala a língua portuguesa, e porque queríamos entrar para a Europa, começando por Portugal. Agora, graças ao Senhor, estamos na Alemanha e está dando muito certo. Nosso irmão está lá com a sua esposa, seus filhos. E, em resumo, eu posso dizer que até o governo alemão está nos ajudando. O governo perguntou se ele tinha diploma de pastor. Ele disse: eu tenho, da nossa escola lá em Bauru. O governo pegou nosso diplomazinho da MM, traduziu e está ajudando ele com a casa, reconhecendo a igreja, que agora tem 2 meses. Ele tem que alugar um salão para ser reconhecido, já alugou, e já tem 10 pessoas para serem batizadas. Essa mensagem de Cristo que eu estou passando nesta manhã para vocês, para Deus tudo é possível, é que nos alenta diante dessas dificuldades que temos. Na África, nós estamos em Moçambique. Nosso pastor agora acaba de chegar de lá, a 6ª vez, visitando os pastores. O problema lá dos pastores é levar ternos para eles, porque eles estão acostumados, mesmo com o calor de Moçambique, alguém até estranhou hoje e me falou: você está de camisa de manga comprida? É ótimo, porque lá, se eu tivesse em Moçambique, eu estaria de terno e gravata. E o nosso pastor, toda vez que vai, leva ternos. E estamos também no país que a nossa missionária, que estudou aqui conosco, casou lá, está aqui agora visitando a sua igreja aqui da ONA, e já está agora em Newark e vai passar por aqui para ir embora.
Para Deus tudo é possível. Traz a esperança de volta aos sonhadores. Não está dando certo, nada deu certo para aquele pai, nada dá certo em Portugal, mas há uma esperança nessa promessa da palavra de Cristo. Para Deus tudo é possível, inclusive Portugal é possível. E Jesus está falando ao nosso coração, e a gente precisa escutar com muita atenção, diante de uma situação negativa, o que Jesus está falando para nós. Ele está falando o seguinte: sonhem outra vez com Portugal. Como nós, né, Milão, sonhamos há 21 anos. Sonhem agora de novo. E Deus vai fazer realidade esses sonhos sobre Portugal. Amém e amém. Parece até, essas expressões de Jesus, irmãos, parece até que é bom demais para não ser verdade. Tudo é possível. Encontrei com o pai ontem, comendo ali um caldinho com Neide, com o Roberto Rufino, e nos alegramos, porque o seu filho, numa situação totalmente negativa, estamos na esperança de que isso está mudando. Porque Deus, e para Deus, mesmo que você esteja desesperado, em situação totalmente negativa, tudo é possível. Então, irmãos, se você não está sonhando, olha o que eu estou te falando, tente sonhar. Precisa sonhar. Temos que sonhar de novo. A maioria de nós tem muitas razões para sonhar, do que nós estamos a admitir. É um chamado. É uma causa, é um compromisso, uma congregação, uma comunidade de discípulos, um grupo familiar, uma cidade inteira, como Bauru, precisam de nós. Se não formos capazes de sonhar, irmãos, o Espírito que habita em nós fará isso possível. Ele vai fazer você e nós todos sonharmos. Então, busque o enchimento do poder do Espírito, que é uma das causas da vontade de Deus. Toda a igreja repleta com o poder do Espírito Santo. Vai às vigílias, vem às reuniões de oração, que são os lugares onde você pode se reencher, até derramar do poder do Espírito Santo. Você vê que o inimigo trabalha para que os irmãos não tenham possibilidade de virem às reuniões de oração, porque ele sabe que é na vigília, que é na reunião de oração, que é nessa busca do poder de Deus juntos, que nós nos enchemos da presença do Espírito Santo. Se nós não formos capazes de sonhar, eu repito, o Espírito que habita em você, em nós, vai fazer tudo para que seja possível os nossos sonhos, para que Deus Pai transforme esses sonhos em absoluta realidade. Isso nos levará ao que mais importa: os nossos sonhos, para que possamos descobrir novas maneiras de desenvolver daqui por diante o ministério de Cristo
que está em cada um de nós. Ontem nós falamos sobre isso aos 112 que estão fazendo um curso de evangelismo. Aquele pai sofrido de Marcos 9, que pensava de um poder mais curar o seu filho, porque ele entregou o filho aos discípulos de Cristo, que não conseguiram expulsar o demônio. E ele, que já vinha tentando de todas as maneiras libertar o seu filho, desanimado, desalentado, procurou Jesus. Ele disse: se podes, faça alguma coisa. E Jesus, o Deus conosco, respondeu: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Amém, Senhor. Tudo. Quando as coisas andam difíceis para os nossos ministérios e parece que nada dá certo, temos que crer que esse é o jeito que Deus usa para manter-nos dependentes dEle. Ele às vezes faz com que nós passemos por dificuldades tremendas, para que aprendamos que a nossa dependência é totalmente dEle e de mais ninguém. As promessas de nosso Senhor Jesus Cristo incluem, irmãos, o tudo. Tudo é possível ao que crê. Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E outro texto: e tudo quanto pedirdes em meu nome, disse Jesus, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirmos, tudo. Crer e sonhar caminham juntos. Crer e sonhar andam juntos. Eu vou confessar, eu sou um sonhador. Sem os nossos sonhos, nós não teríamos a Casa da Esperança cuidando de 210 crianças. E quando estávamos sendo abençoados por Deus, através de Magali nos ajudando, através de outros irmãos que Deus enviou para a nossa igreja naquele período para nos ajudar, nós começamos a construção da Casa da Esperança, e muitos da igreja achavam muito grande, e fizemos, e a Casa da Esperança já ficou pequena. Um dos nossos presidentes ampliou o espaço, agora outro presidente está procurando, quem sabe, cobrir a nossa quadra. Quer dizer, tudo está sendo abençoado por Deus para que outras crianças ainda sejam atendidas. Casa da Esperança, resultado de um sonho. Nós não tínhamos nem o dinheiro de 29 mil para pagar o preço, pagamos só 19. Mas o sonho foi transformado em realidade. Deus conseguiu mais 10 mil entre nós, pastores, e hoje temos a chácara, que vale mais de 10 milhões de reais, e que nos serve muito mais essa igreja local, com os nossos acampamentos, com os nossos encontros, e também para ser alugadas para os evangélicos, para os católicos da cidade. Agora de Rio Preto estão alugando. Os adventistas do Brasil inteiro trazem todas as crianças, mais de 1000, passarem 5 dias na nossa chácara. Resultado de um sonho, uma coisa impossível, Deus tornou possível. E agora,
eu louvo a Deus porque eu sou um sonhador, louvado seja o Senhor, mas há muitos sonhadores entre a nossa liderança, entre nossos irmãos. Eu não vou citar nomes, muitos, porque eu vou perder alguns, mas eu posso citar, por exemplo, o Marcos Lopes, o Marcos Careca. Ele está sonhando, me contou um dos sonhos dele e vai acontecer. Nós estamos com um ônibus, difícil de vender, um ônibus ótimo, com motor novo, e não se vende porque ele é um ônibus de cidade. E o sonho do Marcos é pegar esse ônibus e transformar esse ônibus num processo de evangelização na cidade, nos bairros mais distantes, como nós fazíamos quando começamos o nosso ministério, através como a Kombi. Nós vamos, ele sonha com uma aparelhagem muito boa de som, com uma tela para projetar filmes, vai puxar um espaço, vai pôr umas mesas. É um sonho que nós vamos ver Deus fazendo uma realidade, e rápido. Ele tem outros sonhos que eu não vou contar. O Ed Chagas e sua equipe sonham com um ministério efetivo no Hospital do Estado. Não é coisa fácil. Os pastores estavam quase que proibidos de entrar nos hospitais de Bauru. E até um dos diretores me explicou o porquê. Éder capelão, não nomeado por nós, admitidos pelo próprio hospital. E ele sonha com a sua equipe evangelizar, curar, libertar e abençoar os doentes e as suas famílias. Você quer ver? Quando nós entramos no hospital de base, há uns 10 anos atrás, Maria Cacciola era enfermeira, visitando um dos doentes, orando com ele. O doente saiu e foi para Pirajuí. Hoje nós temos uma igreja em Pirajuí que começou na casa desse ex-doente. Maria é a pastora lá. Um sonho se transforma em realidade, mesmo num local difícil como é o Hospital do Estado. Aliás, a Maria Cacciola sempre sonha em oferecer o melhor de seu ministério às crianças da igreja. Ela sempre tem um programa sensacional para as crianças, e ela leva outras para ajudar, e as coisas acontecem. A Maísa Chagas Moço sempre sonha em oferecer o melhor do seu ministério. Também a escola das ovelhinhas, que está passando por dificuldade e que quase está fechando, porque nem os irmãos que deviam matricular os seus filhos lá desde o início preferem as escolas aí da cidade. E nós temos um testemunho dessa escola extraordinário. É a realidade de Deus transformando aquelas crianças em seguidoras de Cristo e abençoando os senhores pais. Aqui eu estou vendo lá atrás um casal, pais de uma criança, pais não crentes que se converteram a Cristo graças ao ministério da escolinha. E a Maísa pediu-nos que orássemos diante deste ano para ver o que Deus quer para aquela escola, porque ela deseja continuar aplicando o seu ministério de vida abundante que Cristo passa àquelas crianças.
Esse Josa Saide, Pereira Saide, é um sonhador. Tem hora que eu e nem precisamos trazer ele à realidade. Sonha. Ele sonha com a manutenção da chácara. Tudo que ele vê lá, né? Às vezes chega até a ser um pouco exagero, né? Porque sonho passa do limite. E ele sonha com o ministério que ele realiza com outros irmãos de visitação aos enfermos. Aliás, a senhora, sua mãe, era uma diaconisa e tinha esse dom extraordinário. Uma vez Neide disse: vamos levar uma cesta básica naquele sítio para aquela família que está em carência. Vamos, arrumamos uma boa cesta básica. Estavam indo, eis que vem um Vox. Quando o Vox passa por nós, quem era? Josa, com a senhora sua mãe. Aonde vão indo? Vamos levar uma cesta básica. Não, nós acabamos de deixar uma cesta básica. Outra vez eu falei para a mãe dele: puxa, dona Zoé, precisava escrever para nosso missionário na Amazônia. Não, já estou com a resposta. Já escrevi. Sonhava. E Deus fazia realidade. Procuremos então, irmãos, pessoas sonhadoras entre nós. Onde é que estão esses sonhadores? Por acaso eles estão se escondendo? A igreja precisa desses cristãos sonhadores. Deus quer que sua igreja se expanda como um sonho motivador. Os sonhos nunca morrem. Até os sonhadores podem morrer, mas os sonhos nunca morrem. Quem pode morrer, que morra, mas os sonhos vão prevalecer e serem transformados em grandes realidades de Deus. O livro que o Marcos me emprestou, Despertando para um Grande Ministério, que eu não li, estava lá na minha biblioteca, agora peguei o livro. Esse livro me inspirou a essa palavra de hoje. Ele diz assim no livro: o número de pastores que se ausentam do ministério, significa o número de pastores que deixam o ministério, ou pode ser o número de pastores que não se aplicam verdadeiramente aos seus ministérios, por abandono, tem aumentado, e todos admitem que o ministério pastoral é mais difícil hoje do que em tempos atrás. As coisas estarrecedoras incluem migração da membresia. É um tal de sair para outra igreja, daquela outra vai para outra, da outra para outra. Nunca houve uma situação como essa. É o descompromisso dos membros da igreja. Você quer ver? Vou dar um exemplo. A Bíblia fala que nós temos que amar em primeiro lugar Jesus. Jesus, o reino dele tem que estar em primeiro lugar. Chega um parente em casa, você demonstra quem está em primeiro lugar. Não é Jesus, é o parente. A pessoa não vem no culto para receber os parentes. Quer dizer que essas pessoas amam mais os seus parentes do que a Cristo Jesus. E Jesus não gosta disso. Ele quer que nós coloquemos a Ele e ao seu reino em primeiro lugar. E Ele faz uma promessa: se você busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, essas coisas que você anda procurando, elas serão acrescentadas a você.
O declínio moral resultante em nossa sociedade torna o ministério pastoral muito difícil, ainda que seja desesperadamente necessário. Você quer convencer o crente, ora por ele, o Espírito Santo opera e a pessoa não larga do seu erro, quer realizar aquilo que a palavra condena. É uma coisa estranha para nós, pastor. Irmãos, quer nos parecer que a sociedade hoje precisa muito mais da igreja, muito mais do nosso ministério, mais do que nunca. Pois parece-nos que diante de tudo isso que vem acontecendo ultimamente com os membros da igreja, começou a surgir a revelação da apostasia, da rebelião contra a vontade e a autoridade de Deus, em que Satanás se opõe e se levanta, lançando todas as suas forças contra tudo e contra todos, para denotar a rebelião contra Deus, ou para afastar os membros da igreja que não levam a sério sua salvação para a vida eterna. Toda congregação precisa, pelo menos, de um sonhador. A comunidade de discípulos do alto da cidade, da Casa da Esperança, de todos os lugares, aqueles precisam de pelo menos um sonhador. Veja se não é você aquele que Deus quer transformar o seu sonho em uma realidade maravilhosa. Veja se não é você aquele que Deus quer transformar o seu sonho em algo absolutamente necessário para aquela região onde está a sua comunidade de discípulos. Veja se não é Deus procurando um sonhador no seu grupo familiar, para fazê-lo crescer em número e em qualidade. Veja se não é você que, com o seu sonho de abrir a sua casa, e como uma irmã dizia, não posso abrir minha casa. Por que não? A senhora é uma evangelista. Mas a parede está muito suja. Deus fez com que o sonho dela, com parede suja e tudo, fosse aberta para um grupo familiar. E ela me chamou para liderar. E um dia eu cheguei lá, ela tinha convidado o próprio bispo da igreja católica para vir me ouvir. E ele foi. E no grupo caseiro nos ouviu. Aí eu disse para ele, ela errou, eu que tenho que ouvir o senhor. Não. Ela me chamou para te ouvir. Deus fez uma realidade na casa de parede suja, gloriosa. Até o bispo católico ouviu a palavra do reino. E quando ele foi embora de Bauru, eu fui me despedir dele, e ele falou para o novo bispo, cuidado com os evangélicos. Eles em 20 anos nunca me causaram problema nenhum. Aí esse bispo novo chamou a mim e ao Ed para evangelizar a cidade juntos. E evangelizamos a cidade juntos durante 10 anos. Pode ser uma coisa dessa? O sonho da unidade da igreja, Deus fazer realidade? Pode. Porque tudo é possível ao nosso Deus. E terminando, irmãos, estou 7 minutos adiantado, para ninguém reclamar que eu passo da hora, né? Conclusão. Como nós dissemos no início, a vinda de Jesus, a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja e estabelecer o seu reino,
a vinda dele parece-nos não tardar. Mas antes, a palavra fala: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então você vê quanta importância de sonhar, porque Deus está aguardando a evangelização com o evangelho do reino. Não é que esse evangelho aí de televisão, evangelho do reino, do governo real de Deus, precisa ser anunciado por todo mundo, para testemunha a todas as nações. Só no Brasil nós temos 47 nações indígenas, e ainda algumas jamais escutaram o evangelho do reino. Mas nós estamos lá, com a liderança do nosso ministério, Josué e o Rony, um dia aqui da Ana e o outro de Niuaque. E o senhor Gil deixou uma balsa, como não sei como é que chama, para nós irmos pelos rios até as mais distantes tribos indígenas. E estamos fazendo isso, investindo nisso. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Deus pode e quer ainda fazer coisas grandes. Interessante, né? Deus quer fazer coisas grandes por nós e através de nós. O que ele registra em Jeremias 33:3, ele diz assim: invoca-me, quer dizer, ora, clama para mim, invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o Paulo fala no Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmão, se Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, eu posso afirmar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto sonhamos. Deus há de transformar os nossos sonhos mais ousados em tremendas realidades. E a gente tem visto algumas delas aqui nesta igreja, e vamos ver outras. Ele vai operar grandes realidades através do seu Espírito aos sonhadores desta igreja. O Espírito trabalha os nossos sonhos profundamente dentro de nós, porque Ele está em nós. E Ele trabalha dentro de nós. Que fonte impressionante de energia e de poder inesgotável que Deus usa para transformar os nossos sonhos em realidade. Que coisa gloriosa! O Espírito Santo de Deus trabalhando em nós e por meio de nós, sonhadores. Vamos sonhar, irmãos, com a evangelização de famílias inteiras dessa nossa cidade? Vamos sonhar. É a última frase minha. Vamos sonhar com muitos dos nossos vizinhos sendo evangelizados por esta igreja, porque nós sonhamos que os nossos vizinhos iam se converter a Jesus através dos nossos sonhos. Eu, que nem cumprimentava os vizinhos, com os sonhos passei a observá-los e a cumprimentá-los,
E hoje passo lá naquelas casas e louvo ao Senhor. Sonhe, irmão, bate sonhe, saia daqui sonhando. Nós precisamos de sonhadores. Deus está buscando sonhadores para que Ele possa transformar os seus sonhos em tremendas e absolutas realidades. No nome de Jesus, porque para os homens não é possível, mas para Deus tudo é possível. Em nome de Jesus, amém. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.